Vamos começando então. De novo, boa noite, sejam muito bem-vindas. Olha, que alegria ter vocês aí. Fiquem à vontade, tá, gente? Estava pensando isso comigo hoje, para criticar mesmo, porque eu preciso disso para melhorar o que tem que ser melhorado. O que porventura esteja mais ou menos bem, deixa de lado, beleza? Mas me ajudem, tá? Isso é uma construção nossa, da nave, e a gente não tem a pretensão de trazer verdades absolutas nessas conexões que a gente faz, mas trazer para a provocação de todos, né? E para Poliana, para colocar a Poliana na mesma página, né, Poliana? A gente está estudando a obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, e o capítulo de hoje é Consumo Consciente segundo o Espiritismo, e o Espiritismo. Então, muito legal está sendo, porque a partir da obra do Trigueiro a gente faz 1000 conexões. E tendo por base o Espiritismo, mas dialogando com várias fontes de sabedoria, sabe? O que é muito bacana, porque a gente aproveita, né? Faz o que Kardec fez, né? Foi um pesquisador tremendo, magnífico. Então, gente, sem mais delongas, para aproveitar o tempo de vocês e o tempo da Poliana e da Estela, que vão ter que sair às 8, vamos começando então aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Beleza. Então, gente, o coração sempre tem um calorzinho especial nessa nossa noite de encontros, é como se fosse a primeira vez. Curioso isso, né? Vamos lá, vamos em frente. O objetivo de hoje, tá, gente? Vamos seguir, então, na revisão do estudo da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, capítulo Consumo segundo o Espiritismo, vai ser um dos objetivos, e também o nosso outro objetivo hoje vai ser fazer essa conexão com outras fontes de sabedoria filosófica e religiosa, nesse diálogo que é tão construtivo e que nos traz tanta informação, que nos faz tanto bem, não é? Então, para começar, inspirações para nós. Eu quero trazer aqui para vocês uma imagem muito interessante que aconteceu há pouco tempo. Vocês sabem que aconteceu um terremoto devastador na Turquia e na Síria, com mais de 50 mil desencarnados, no meio dessa turma toda, muita criança, e a gente está falando hoje de consumo, não é? Vamos trazer aqui uma imagem, para começar, para nos inspirar, que traz uma atitude da torcida turca carregando para o estádio de futebol um objeto de consumo, que é um produto de consumo, mas percebam o simbolismo por trás dessa cena. Vamos compartilhar rapidinho aqui, vamos ver se eu... Está meio pequenininho, eu vou descrever a cena para a Carlise. É a torcida no estádio lotado na Turquia, depois do terremoto. Os torcedores, em sua grande maioria, carregaram para o estádio centenas de bichinhos de pelúcia, um objeto de consumo, mas que nesse vídeo aqui tem um simbolismo incrível. Olha isso. Olha isso. Esses bichinhos aqui, eles foram arrecadados, né? A torcida levou, não foi nada premeditado, e o governo turco levou para as crianças vítimas, entregou como presente para crianças vítimas do terremoto na Turquia. Então é inspirador. É absolutamente inspirador uma imagem como essa, porque mostra um movimento, né, um lazer, o que é para ser um lazer, enfim, mas com atitude, o que é para ser um consumo de um produto, futebol, virou um ato de caridade, virou atitude, virou uma ação, um recado, claro, né, de caridade em prol daquelas crianças lá. Andréia, querida, seja bem-vinda, chegou na horinha, tá? A gente começou agora. Então, obrigada, boa noite, gente. Boa noite, seja bem-vinda.
Então, voltando aqui para a apresentação, isso inspira muito, inspira demais. E aí Kardec nos diz, não é? Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Torcedores e vítimas de um terremoto, por exemplo. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e que os seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Então, para a gente começar o nosso jogo de hoje aqui, né? Jogo, futebol, torcida turca, bichinho de pelúcia, caridade, amor, fraternidade. Vamos caminhando aqui. Opa, chegou a Raquel, nossa arqueóloga. Seja bem-vinda, querida. Começamos agorinha, tá? Então, vamos lá, vamos adiante. O Raquel, repara aí nas presenças ilustres hoje, hein? Convidada especialíssima, nossa querida Poliana. Uma alegria no nosso coração hoje. Vamos lá. Consumo consciente, então, turma. Segundo o Espiritismo e outras fontes de sabedoria. Bom, no Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro que só o estudo dele daria vários encontros nossos aqui, mas eu elenquei algumas perguntas para a gente fazer um warm-up, aquecer a mente nesse nosso encontro de hoje, tá? Ó, chegando a Gabi, coisa boa. Fala, Gabi. Seja bem-vinda. Gabi pertence à bancada da biologia aqui do nosso grupo de estudos. Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vinda, Gabi. Estamos começando agorinha. Tá. Então, a gente está falando sobre o consumo consciente, segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, pergunta 705, Kardec pergunta aos espíritos: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E aí, minhas amigas, pô, de novo, né? A gente tem que fazer uma campanha aqui pela participação masculina no nosso grupo de estudos, porque, por enquanto, a minha raça, olha, cadê? Mas vamos lá. Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma campanha especial a respeito das redes sociais. Vamos lá. Com esse nosso diálogo, tá, gente, entre o espiritismo, a ecologia e outras fontes de sabedoria, o enorme Gandhi, ele diz que a terra provê o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a sua ganância. Não tem mesmo espaço para ganância, porque, por exemplo, se toda a população, se não me engano, da China começar a consumir como, por exemplo, consome a população norte-americana, acabou. Não tem planeta suficiente para isso. Então, não tem planeta suficiente para o supérfluo, para a ganância, e por aí vai. E, gente, saímos de Kardec, França, fomos para a Índia, Gandhi, e agora vamos para a Grécia Antiga, Sócrates. Eu já trouxe essa passagem aqui, mas eu trouxe de maneira muito mal feita, muito completa. E agora eu trago com base na Escola de Filosofia Nova Acrópole, onde eu comecei a estudar há pouco tempo aqui em Guimarães, e lá eles contam que o filósofo grego Sócrates, de 470 a.C., era visto continuamente a passear pelo mercado principal de Atenas. Um dia, um dos seus discípulos perguntou-lhe: mestre, aprendemos consigo que todo sábio leva uma vida simples, mas você não tem sequer um par de sapatos. E dizem mesmo, eu acho que Platão fala muito isso, que Sócrates, ele, não, além de não ter sapato, ele andava realmente com roupas, com andrajos, sabe? Ele não se preocupava com moda, ponto. Ele não era um fã desse aspecto, assim, ele era franciscano.
deixa eu ver, 1.600 anos, mais ou menos, antes de Francisco, ele já era hiper franciscano. Então, vamos lá. Aí o discípulo disse, você não tem nenhum par de sapatos? Correto, respondeu Sócrates. O discípulo continuou, contudo, todos os dias vemo-lo... chegou a minha mentora encarnada. Seja bem-vinda. O microfone está fechado. Vamos ver se hoje funciona, se dá certo aí, Natila, teu microfone. Tenta desbloquear ele, abrir. Seja bem-vinda, abriu. Obrigada e me perdoe o atraso, houve um lapso aqui, até que cheguei a tempo. Obrigada, boa noite a todos. Valeu, minha querida, amada Natila. Que coisa linda que está esse grupo de estudos hoje. Gente, olha o colorido das participações. Vamos lá, eu preciso dar o meu melhor para fazer jus a essa presença toda aí. A gente estava falando, Natila, de Sócrates, né, que costumava passear pelos mercados de Atenas. O discípulo dele disse para ele, poxa, mas nós vemos você no mercado principal, admirando as mercadorias. O discípulo pensou em ajudar, né, dar uma forcinha, poderíamos juntar algum dinheiro para que se possa comprar algo. Aí o Sócrates responde, a propósito do nosso tema hoje, consumo, segundo o Espiritismo e outras fontes de sabedoria, Sócrates diz, tenho tudo o que desejo, mas adoro ir ao mercado para descobrir que continuo completamente feliz sem todo esse monte de coisas. Espetacular. É um ensino prático sobre como consumir, né? De forma consciente. Fantástico, né? Da noite, tá? Então, isso aqui é um ponto super importante. Vocês acreditam que Kardec não se preocupava com as diversas dimensões que nos rodeiam ao codificar a doutrina, a preparar, a sistematizar toda a doutrina espírita? Será que ele não tinha uma preocupação com o social, com a natureza, com outras dimensões da vida? Bom, se a gente fizer uma pesquisa da obra de Kardec, nós vamos perceber inúmeras referências dele, preocupando-se, trabalhando, pesquisando a maneira dele, no século XIX, sem os recursos de pesquisa que temos hoje, sem computador, sem WhatsApp, sem nada disso, só com correio, né, que viajava a cavalo, longas distâncias. Então, Kardec, sim, ele e os espíritos que vieram depois, os apóstolos, digamos assim, da doutrina espírita, que criaram a obra complementar logo depois de Kardec, no século XX, tratavam disso. Eles trataram da dimensão física e alimentar, eles trataram da dimensão social, comunitária e política. Tem muito espírito. Bom, gente, político, Bezerra de Menezes, espírita e político. Quem mais? Cairbar Schutel, espírita e político de mão cheia. Recomendo que quem não conheça muito, eu conheço muito pouco, mas pesquise na internet para ver as obras de Cairbar Schutel na cidade dele, em São Paulo, em Matão. Ele foi um prefeito de mão cheia. E Barçanufo em Sacramento, Minas Gerais, foi um monstro na política. Enfim, quando alguém nos fala, não, o Espiritismo não fala de política, o Espiritismo não traz esse tema. Gente, lembremos de Bezerra, Barçanufo, Cairbar Schutel, que exercitaram a política na sua essência, na essência científica e republicana de ciência. Então vamos lá. O Kardec também óbvio, né, com a dimensão religiosa e espiritual, não precisa nem dizer, com a questão financeira e material, com a questão ambiental e com a questão ético-animal. Sim, tem aquela célebre passagem da Gênese, onde Kardec nos puxa a orelha em relação à nossa relação com os animais, e onde ele finaliza dizendo que um dia o homem ganhará horror ao sangue. Está lá em Gênese.
E não é só essa, tá? Kardec tem inúmeras referências nesse sentido. Que eu me coloco nisso junto, nós, do movimento espírita, não damos talvez a devida atenção, a devida luz, não colocamos a devida luz nessas falas de Kardec, sabe? E a dimensão étnico, racial e de gênero. Queria falar. Fiquei curiosa, tu tem a passagem que Kardec fala essa... Onde? Da Gênese? Tenho. Consegue? Fiquei curiosa. Sim. Tenho, sim. Eu vivo dizendo a frase que nessa encarnação ainda eu vou virar vegetariana, mas... Cada um no seu ritmo, cada um no seu pace. Eu não sei quando. Bem tranquilo. Cada um no seu ritmo vai promovendo as mudanças, não é? Tá no capítulo 3, item 24. Ele começa dizendo: nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. E ele vai desenvolvendo o tema nessa parte. Eu não vou ler porque ela é grande, mas no final ele diz: todavia, falando da nossa relação com os nossos irmãos animais, todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem, então, palavras de Kardec, ganha horror ao sangue. É fantástico. Fantástico. Vou guardar aqui para usar muitas vezes. Tem muito mais. Me cobrem depois no grupo do WhatsApp que eu passo mais. Tá bom. Aqui, gente, está meio pequenininho, né? Não sei se vocês vão ver. Carlise, esse aqui é um slide onde tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sabe? E esses 17 objetivos eles estão diretamente conectados com a doutrina espírita e com o nosso objeto de estudo aqui, a ecologia, a relação com o meio ambiente, com o reino animal. Esses objetivos: erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação e mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, parcerias e meios de implementação. Está tudo aqui. No Livro dos Espíritos, eu não anotei a pergunta aqui, mas uma colocação muito interessante da espiritualidade que diz que ninguém... isso aqui é importante. Eu agora fiz a conexão, porque eu perguntei ali no início para vocês acham que Kardec não se preocupava com todas essas dimensões que a gente listou aqui? E aí no próprio Livro dos Espíritos vem a resposta, em nome da doutrina espírita, que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões metafísicas, das nuvens para lá, não é? E todas as questões de ordem social, ou seja, das nuvens para baixo. Então, assim, como é importante, gente, como é importante a gente levar para os nossos ambientes de estudo, os nossos grupos de estudo, as palestras aí pelas casas espíritas, esse recado que está na doutrina, está no corpo doutrinário. Essa intersecção, essa interconexão entre todas essas dimensões, todas elas sustentadas pela espiritualidade. Todas elas sustentadas por Kardec, pelos espíritos que se manifestaram pelo Chico, por Divaldo. Nossa, é uma pleiade de espíritos que se manifestam diretamente sobre essas dimensões que a gente precisa levar em conta. Porque senão o movimento espírita corre um risco muito grande de transformar-se
eu acho que foi o Haroldo que falou isso até, não é coisa minha, mas transformar-se num grande centro de autoajuda. As pessoas vão lá, procuram, tomam um passe, bebem água, levam água fluidificada e pronto. Desconectam-se de todas essas dimensões. Gente, agora aqui nós vamos fazer a gente está viajando, né, entre a França, a Índia, a Grécia. Agora aqui a gente vai para a China Antiga. A obra Tao Te Ching, de Lao Tse. Lao Tse. Ele é contemporâneo de Sócrates. Agora que eu estou me dando conta, ali mais ou menos ano 500 a.C., na obra dele, clássica, recomendo, chamada Tao Te Ching. É um livro com aforismos, pequenas passagens muito simples de filosofia moral. Ele fala sobre o deslumbramento. E a gente pode fazer, me ajudem aqui, tá? Porque eu posso estar realmente, literalmente viajando na maionese com essas conexões. Então, por favor, me puxe a orelha se eu fizer uma conexão que pareça muito transcendental, muito maluca. Mas no Tao Te Ching existe um diálogo com a questão do necessário e do supérfluo do livro dos espíritos. Olha só o que diz Lao Tse na obra sobre deslumbramento, né? Porque consumo inconsciente muito diz respeito ao deslumbramento. Exatamente. Então, não é? No Tao Te Ching, ele fala: os olhos do homem cegam com as 5 cores, o ouvido do homem ensurdece com os 5 sons, o paladar do homem degrada-se com os 5 sabores. O coração do homem acelera quando tem o vício da caça. Emmanuel já puxou a nossa orelha sobre esse negócio de caça. Possuir bens raros atrapalha a vida do homem. Por isso, o sábio trabalha para atender às necessidades do corpo e não se deslumbra com o que vê. Gente, é uma conexão direta, que vem da China Antiga. E tem mais, tá? Tem mais. No Tao Te Ching, no capítulo 32, tem uma fala direta também sobre supérfluo. 10 segundos, eu vou pegar o livro que está no quarto, que eu não trouxe para cá, só um pouquinho. Pronto. Capítulo 32. Onde é que está? Eu deveria ter anotado aqui, mas eu não anotei. Mas enfim, vamos adiante para não perder o tempo de vocês e perder o tempo de quem tem que sair às 8. Mas tem uma referência, tem mais referências ao longo dessa obra. Eu estou mostrando aqui, a Carlise, a capa do livro, é o Tao Te Ching, de Lao Tse. E na doutrina espírita a gente sabe, né? A gente ouve falar muito dos apóstolos, né? Desses enviados especiais que vieram antes do Cristo e que vieram depois do Cristo complementar a obra no planeta, não é? Então, Lao Tse certamente foi um deles. Mas, sim, aqui, ó, vamos para a Grécia agora, também com os estoicos. Não sei se já ouviram falar dos estoicos, do estoicismo, aquela questão de eu só vou cuidar na minha vida naquelas variáveis que eu tenho controle, aquelas que eu não tenho controle, o que eu vou fazer? E aquela questão do estoicismo, né? Suportar as dores com estoicismo, com resiliência, com resistência, né? Coisas que a gente vê muito por aí. Exemplos maravilhosos de pessoas que enfrentam uma situação que surge na vida com galhardia, com um sorriso lindo no rosto. Isso é verdade. A gente vê exemplos assim maravilhosos, muito perto da gente, que tocam o nosso coração. Então, assim, Epíteto, ele diz que das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não.
são encargos nossos, o juízo, o desejo e a repulsa. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. E assim, o que é o desejo, não é? O desejo, ele pode se conectar com um deslumbramento, como fala Lao Tse, que por sua vez vai se conectar com o supérfluo, que fala o Livro dos Espíritos, essa quase que obsessão, né, de boa parte da humanidade no comprar, no ter, no possuir, e muitas vezes no ter aquilo que vai se obsoletizar ali, daqui a 2 meses, menos ou mais, enfim. Então, o juízo, o desejo, a repulsa, ou seja, tudo que está sob o nosso controle. Muito legal também trazer os estoicos, porque eles nos ajudam nessa nossa missão aqui, né, turma, que é de cada um de nós aqui, de aprofundar esse estudo entre espiritismo, espiritualidade e o nosso amado meio ambiente do planeta. Avançando aqui, nós temos, consumo consciente. Quantos subsídios inconvenientes? Gente, quando a gente estuda qualquer religião, né, qualquer filosofia, me parece que é muito proveitoso que, ao estudar isso, a gente faça sempre conexões com essa questão da materialidade, infelizmente, não é? Há que se fazer para que nós tomemos exemplos sobre a quantas anda e para onde vai as nuvens imensas, trilionárias de capital que existem no mundo. Então, assim, consumo consciente. Quantos subsídios inconvenientes? Isso aqui é uma imagem que aqui está no slide, que é uma apresentação, é uma aula via YouTube, um curso sobre crise climática, emergência climática e trabalho, que eu estou acompanhando, eu estou tentando trazer algumas coisas de lá para cá para a gente conversar. Então, nessa imagem aqui, tem o apresentador do curso, que eu agora não me recordo o nome, e ele está ali anunciando numa manchete. Em 5 anos, ou nos últimos 5 anos, 60 bancos, grandes bancos internacionais e subsídios de mais de 3,8 trilhões de dólares para quê? Para a indústria petrolífera, que está a fazer o que está fazendo com o nosso planeta em termos de pegada ecológica. A gente não é chover no molhado falar sobre isso, não é? Todos os danos, toda a força que se faz, por um lado, para mudar a matriz energética e mudar, por consequência, a nossa maneira de consumir, não é? Porque, por exemplo, carros é uma questão crucial hoje na cidade, na vida urbana, e na questão do consumo consciente, na questão da pegada de gases de efeito estufa que ele transmite, não é? Então, aqui é para destacar para vocês que os seus, os nossos impostos, nem sempre eles vão, e não importa o governo que esteja, sabe? Não importa, até tem uma fala que eu vou trazer para vocês sobre isso agora, que eu me lembrei agora. Nós temos consciência sobre a aplicação desses recursos? Não temos isso, porque não aparece. Então, assim, em nome do consumo consciente, com tudo que se fala, com tudo que se faz, com todo o ativismo, com todo o estudo, com todas as amáveis que existem por aí, trabalhando no tema, ainda existe uma cascata do Iguaçu de dinheiro sendo despejada em sistemas econômicos que vão contra a necessidade do planeta, que é de se regenerar ambientalmente. E investimentos financeiros públicos e privados, destinações umbralinas, entre aspas, eu coloquei. Eu estava ouvindo hoje, era isso que eu queria lembrar para passar para vocês, eu estava ouvindo hoje uma fala de Noam Chomsky. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas é um pensador moderno norte-americano. Tá bem velhinho, mas bem velhinho mesmo, mas mandando ver nos pensamentos, nas ideias, ele falando dos Estados Unidos, né, que tem 2 partidos, o republicano e o democrata.
E aí o entrevistador perguntou para ele, né? Como é o sistema partidário nos Estados Unidos? Como é que a gente pode caminhar nos Estados Unidos para sair dessa dicotomia, dessa polarização que existe política lá, não é? Que a gente acompanha aí no noticiário. E aí ele falou que, na verdade, não existem os dois partidos, existe um partido só que domina de uma certa forma os republicanos e domina de uma outra forma os democratas, mas domina, que é o partido do negócio, Business Party, é o partido do sistema, é o partido dos bancos, é o partido da indústria bélica, é o partido da mineração, é o partido da indústria petrolífera, é o partido do lobby da indústria farmacêutica, do lobby da indústria agropecuária, ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? Entra governo, sai governo, mas existe um sistema, ou vários, uma matrix, ou várias, que segue comandando e provocando subsídios como esse, gente. Então é importante a gente prestar atenção a isso, porque somos cidadãos e podemos, por nossas vozes, promover uma mudança, ainda que seja gradual, lenta, mas podemos. Eu tenho fé nisso. Vamos adiante. Livro dos Espíritos ainda, tá? 706. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo. Gente, isso aqui eu queria muito ouvir vocês. Eu vou largar essa bola para vocês chutarem. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo. O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. E aí eu pergunto, por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar nesse mundo. Será que podemos realmente explorar, como se não houvesse amanhã, todos os frutos da terra? Ou poderíamos ampliar a pergunta, todos os frutos que caminham sobre a terra? É uma pergunta porque senão a gente pode ter uma tendência, e por favor, tá, me corrijam de novo, eu posso estar indo por um caminho que talvez não seja o certo, mas eu quero trazer a provocação para vocês. Por exemplo, a Bíblia, no Velho Testamento, deixa eu confessar para vocês que eu estou relendo a Bíblia, sabe, aos 54 anos de idade, porque a nossa mente é outra, né? Eu lia, sei lá, uns 20 anos atrás, eu estou lendo o Velho Testamento e numa palavra só, eu digo que eu fico chocado, assim, chocado. Mas enfim, isso aí é pano para manga para outra conversa. Aquele Deus caprichoso, vingativo, aquele povo mimado que quer tudo para amanhã, enfim, nossa, é um negócio. Mas assim, no Velho Testamento diz que Deus falou aos homens, dominem tudo, dominem toda a vida, sirvam-se de tudo, não com essas palavras, tá? Mas sirvam-se de tudo que a terra oferece, dominem sobre os animais, enfim. E aí eu fico perguntando, né, 3.300 anos depois, do jeito que anda o planeta, a gente não tem que pensar duas vezes nesse sentido, não é? Tem que nos fazer algumas perguntas, é preciso aprofundar, ter aquela pegada filosófica de quem questiona, sabe? Questionar realmente, será que está certo isso? E aí, gente... Ô, Andréia, diga, minha querida. Não, eu queria citar o livro do Padre Paulo, eu não sei se todos conhecem, né? E ele faz justamente uma releitura dessas questões, muitas vezes que a gente tinha como verdade absoluta na Bíblia, e uma das situações que ele colocou numa palestra que a gente assistiu, é que o Papa Bento XVI, né, ele fez uma, eu não sei se é encíclica, o termo, mas eu posso pedir a ele passar aqui para vocês, onde ele mostra justamente o equívoco que a gente faz ao interpretar a Bíblia sem considerar o momento atual.
né? Ele fala justamente isso, esse Deus que era dessa forma, ele tinha naquela época uma razão de ser. E aí ele traz, né, que hoje a gente precisa fazer uma releitura, né, considerando outras questões que não só o que foi o contexto da época, né, como a própria situação atual do planeta, né, que as coisas mudam e que evoluem, que a gente precisa acompanhar. É meio como o que Kardec nos traz. Então, assim, acho que é muito interessante quem não conhece o livro do Padre Paulo, talvez tentar, né, ler, porque eu acho que traz uma nova visão, né, dessas questões da Bíblia que até então nos assusta e que ele consegue nos mostrar que é bem diferente do que a maioria de nós entende ou até hoje considera como sendo o correto. Muito bem, bem trazido, viu, André? Obrigado por trazer. Viu, Poliana? O pessoal interage, tá? Não é só o chato do Roberto falando o tempo todo. Ainda bem, né? De vez em quando alguém fala. Vou interagir. Vou interagir. Posso falar, Roberto? Claro. Olha só, eu estou anotando algumas coisas, né, que você está falando, e eu estou tentando linkar tudo, porque é tanta coisa bonita e tanta informação e tanta coisa para a gente pensar e fazer uma releitura do nosso dia a dia, né, porque é no dia a dia que a gente constrói as coisas, né. Não adianta a gente ficar divagando muito, daqui a um tempo eu vou pensar nisso. Não, é hoje, né? Porque as coisas estão acontecendo hoje. Então, essa questão aí dos ursinhos, né, que o pessoal jogou no estádio, né, tudo que você está falando está muito linkado, né, porque é um simbolismo da infância, o ursinho, né. Então, assim, quando você destrói a infância, você está interrompendo o futuro, e se você está interrompendo o futuro, você está interrompendo espíritos de vivenciarem esse planeta, de vivenciarem coisas que precisam vivenciar para evoluir, né? Então, isso foi uma coisa que eu anotei, que eu achei extremamente importante, né? A conscientização do espiritismo nesse ponto também. Lá os desejos, né? Quando Sócrates vai falar, olha, eu tenho tudo o que eu desejo, né? Então, essa releitura que a colega falou, que a gente precisa fazer uma releitura da Bíblia, a releitura das coisas, né? O que a gente está vivenciando. Achei super importante a questão quando Sócrates diz, eu tenho tudo o que desejo. Porque, na verdade, quando a gente tem essa percepção, os nossos desejos, eles minimizam. A gente não fica tão insatisfeito com a vida quando a gente faz essa releitura, né? Porque quando a gente fica tão insatisfeito e reprime os nossos desejos, os desejos viram conflitos, e conflitos viram neuroses. E neuroses viram sintomas que explodem no corpo da gente, né? E diminui a nossa capacidade de viver, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de ser, né? Então, achei isso tudo muito legal, a gente pensar no que eu desejo, o que eu desejo realmente, né? Eu tenho muita coisa, eu tenho solos férteis, eu tenho tudo que eu preciso realmente para sobreviver, mas eu preciso cuidar disso também, para que isso possa permanecer, ser permanente, vir para as próximas gerações, né? Que possa cada vez mais frutificar e melhorar, né? Mas o que a gente está fazendo? A gente está destruindo, né? A gente está se autodestruindo e destruindo com guerras, e as guerras têm o menor sentido, né? Porque as guerras são questões, se for analisar a guerra em si, é questão de poder, questão de espaço, questão de pedaço de terra, mais é poder mesmo, né? Então, qual é a necessidade disso na nossa vida, né? Então, fazer essa releitura dos nossos desejos é muito importante, porque ela engloba tudo isso.
engloba a nossa capacidade de ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente não vai ser tão neurótico, né? E a última coisa assim que eu gostaria de falar é que o Tao Te Ching, ele fala, né, da verdadeira sabedoria, a moderação, né? De todos aqueles tópicos que você colocou, é a moderação que passa por tudo isso aí, né? Eu achei bem interessante. Eu vou reler aquilo e estudar mais um pouco e tentar trazer para a minha vida, né? Que eu acho que é isso que é importante, a gente tá aqui e trazer isso para o nosso dia a dia, para os nossos amigos, familiares, né? Para a gente passar uma mensagem boa, porque a coisa está difícil, né? Isso aí, falou e disse, é isso aí. E as conexões que a gente procura fazer, não é? Poxa, privar as crianças de um futuro ao fazer um consumo, ao realizar no dia a dia uma movimentação, os nossos atos, nosso consumo, o jeito que a gente se desloca, direto ou indiretamente influi na vida de muitos irmãos nossos, crianças inclusive, não é? Então é legal ter trazido esse tema, Poli, e assim eu vou colocar ali no chat depois, no grupo do WhatsApp, um abaixo-assinado para todos assinarem ali, para que a Poliana participe sempre conosco, né? Todas as... Eu estou te colocando na prensa aqui. Não prometo todas, mas vou tentar. Legal, porque traz essa visão da psicologia e assim está diretamente ligada, né? Ecologia, psicologia, nosso bem-estar do planeta. Perfeito, Poli, perfeito. Aí, dia 15 de abril foi o dia da conservação do solo, viu? Aí tem um slide, uma imagem aqui de uma mão molhando o solo, uma plantinha, um solo que parece ser bem fértil, para simbolizar esse dia da conservação do solo. E aí, necessário e supérfluo. A pergunta 715 do Livro dos Espíritos. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Olha aí a moderação, né, Helena? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Aí, gente, o Figueiro traz no capítulo dele, Consumo Consciente segundo o Espiritismo, que algumas religiões ou doutrinas filosóficas denunciam com muita clareza o risco do deslumbramento. Lembra do Lao Tse, falando em deslumbramento? Denunciam com muita clareza o risco de deslumbramento com o mundo material. Defendem a consagração de parte do nosso tempo e energia ao cultivo de valores espirituais, considerados imperecíveis e essenciais, que nos acompanham após o fim da vida corporal por toda a eternidade. Então, boa parte desse problema do consumo se deve ao deslumbramento. Eu até coloquei ali, Lao Tse, como a gente falou agora há pouco. 1 bilhão, aí, Poli, que é da psicologia, 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. Isso é uma publicação que nem é tão recente, é do ano passado, que saiu num site da ONU, da Organização Mundial da Saúde. 1 bilhão de pessoas. André Luiz, na obra Ação e Reação, nos diz o seguinte, é bem legal trazer essa fala dele. O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou, ele estava numa missão, não é? Informou que as entidades prestes a entrar integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa, que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental. Recém-desencarnados, lembrem de 1 bilhão de pessoas. Mas credores de assistência, uma vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes das trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados sob a chefia de um atendente e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliado por alguns cães inteligentes e prestimosos. São as missões, né, de André Luiz na espiritualidade, missões de resgate, enfim. E eu trouxe isso para deixar o destaque de que muitos recém-desencarnados em situação de desequilíbrio
mental. E aí, ligando 1 bilhão de pessoas, tem algum transtorno. Aí, gente, eu coloquei do lado aqui uma figura, não vou entrar no detalhe, tá? Tem muita informação ali, mas é um esquema muito estudado em Nova Acrópole, na Escola de Filosofia, que é a composição setenária. Então, ela é dividida na parte verde, que é onde estamos, que é a nossa composição física, energética, emocional e mental. E aí nós temos lá em cima aquele ponto onde todos desejamos chegar, aquele ponto mais elevado da espiritualidade, de amor, de mente pura, altruísta. E aqui, né, a parte psicológica, onde moram os arquétipos, né, o plano da centelha mental. Então, é muito bacana isso, tá, gente? Isso aqui daria um papo, nossa, para muita conversa, muitas conexões. Mas assim, vocês veem que entre o triângulo e entre o quadrado, ou seja, entre nós na materialidade, no quadradinho verde, e o triângulo, que é o superior, os níveis superiores, tem a consciência. E essa consciência, ela faz o papel de elevador. Se nós estamos, por exemplo, tratando-se do consumo consciente aqui no planeta hoje, se a nossa consciência, ela tá atenta, tá ligada aos menores atos do dia a dia, em comprar, consumir, usar produtos que não deixam uma pegada ecológica suja ou não deixam rastro de dor e de morte, essa consciência, ela sobe, ela nos faz tocar o alto, a essência da alma humana, a essência da espiritualidade. Por outro lado, se a nossa consciência não anda assim tão em dia com a urgência da nossa reconfiguração das relações com o meio ambiente, com o reino da vida, ela permanece no quadrado inferior. Ela não sai dali. E ela não sai das partes mais baixas do quadrado inferior, que é a parte física, por exemplo, animalesca, física, instintiva, do desejo, da posse, do ter. Então, essa figura é para mostrar um pouco como essa nossa consciência pode flutuar entre dois mundos, não é? Desde que nós tornemos concretas as nossas ações aqui na materialidade, tornando concretas as ações conscientes aqui, respeitando os irmãos da experiência comunitária que nos cercam, humanos, não humanos e o meio ambiente, a nossa consciência, penso eu, com base nessa Constituição Centenária, ela toca o alto, ela toca um nível mais elevado de vida, de vivência, de experiência no nosso espírito imortal. Eu acho que talvez eu tenha viajado muito aqui na filosofia, então, assim, fiquem à vontade para perguntar, discordar, tá bem? Interagir. O André colocou aqui no Insta, o que é isso, André? É para abrir? Diga-me aí. Ah, o livro do Padre Paulo, sim, depois eu vou, bem lembrado, depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. O Padre Paulo que faz essa revisão do Velho Testamento e do Novo Testamento com um olhar atualizado, não é reescrever, tá, gente? Mas é um olhar para a Bíblia em relação à vida hoje no planeta. É imperdível a obra dele. Vamos adiante. Trigueiro fala, na sua obra, que a visão cristã de solidariedade encontra amplo respaldo dos movimentos ambientalistas, que invariavelmente defendem ações de interesse coletivo em detrimento dos interesses individuais. Ar limpo, lembram dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Ar limpo, água potável e terra fértil são causas em favor de todos e não só de alguns. Transporte de massa rápido, eficiente e de baixo custo é uma reivindicação de grande alcance ambiental e social. Assim também ocorre quando se organizam campanhas de uso racional de água e energia, destinação inteligente do lixo, construções sustentáveis e por aí vai. E aí, gente, eu coloco aqui para vocês uma arte do Dia Internacional de Ação pelos Rios, é um slide, Carlise, comemorando essa data, e tem uma foto nesse slide
de uma operação que aconteceu aqui em Guimarães e que acontece recorrentemente, de limpeza dos rios. As pessoas percorrem os córregos e vão recolhendo toneladas de plástico, roupa, tudo que vocês imaginarem está ali. E essa é uma iniciativa de uma empresa aqui de Guimarães muito interessante, que trabalha na linha da educação ambiental e da ação, chamada Laboratório da Paisagem, onde, por sinal, a Caroline, minha esposa, que está nos assistindo aqui, né? Está conosco, não sei se ela... Acho que está aí sim. Por sinal, é a empresa onde a Caroline está estagiando para o curso dela. Então, assim, a chamada aqui, né? O Laboratório da Paisagem desafia juntas de freguesia, brigadas verdes, escoteiros, defensores da natureza a participar em ações de recolha de resíduos sólidos junto das linhas de água. Ou seja, são campanhas, são ações e que acontecem no mundo inteiro, gente. No mundo inteiro. Carol e Andréia querem falar? Não sei se a Andréia quer falar ou se esqueceu de baixar a mão. Me corrige aí, tá, Andréia? Fala aí, Carol. Bora, enquanto a Andréia não se manifesta. Uma curiosidade sobre a recolha dessas atividades de ação dos rios, né? Depois até tu pode falar da Brigada Verde, que é uma forma que as juntas de freguesia, que seriam associações de bairro, se organizaram. Carol, Oi? Me permita 5 segundos só, que a Poliana e a Elô vão sair. Ah, sim. Gente, beijos. Beijo, meninas. Voltem sempre, tá? Vocês dão um brilho aqui, nos ajudam tremendamente. Muito obrigada, Roberto. Um beijo em todos, um abraço fraterno, tá? Beijo. Adorei. Beijo, gente. Obrigada, queridas. Vai lá, Carol. Bora. Desculpa. Eles chamam de Brigada Verde, que é uma iniciativa que, como se fossem associações de bairro, eles chamam aqui de junta de freguesia, né? Então, assim, são civis que se reúnem nessas associações e elas chamam o auxílio dos técnicos do Laboratório da Paisagem, que lá eles chegam com equipamento, né, de segurança, que vocês podem ver aqueles macacões ali, ó, que é para poder entrar nos rios mesmo. Mas, assim, o que é mais interessante é que numa das últimas atividades que foi feita no Rio Vizela aqui, que é um rio curto, é uma cidade pequena, né? Só em um trecho do rio foram recolhidos num sábado pela manhã 8 toneladas de resíduo. E esse resíduo, a maioria não é de origem residencial, é de origem industrial e de origem dos campos. Muito, muito resíduo de plantação de lavoura. Muito. É complicado. Deixa eu descrever melhor a imagem para a Carlise. Essas pessoas que estão ali fazendo a limpeza no rio, Carlise, elas estão com um macacão mesmo, que vai até a cintura, né, Carol? Acho que vai até a cintura. É usado para pesca, né? É usado para atividade de pesca. Que elas podem entrar no rio sem molhar sapato, calça, nada, né? Porque a água vai até um pouco abaixo da cintura. Então, eles fazem a limpeza e tocam o trabalho. É muito, muito bacana isso. Muito bacana. Gente, o Trigueiro ainda nos fala que, em linhas gerais, ecologistas e ambientalistas apregoam valores que são muito ameaçadores a quem se acostumou a enxergar a natureza como um grande supermercado do qual basta retirar o que se deseja das prateleiras sem nenhuma preocupação com os limites do estoque. Entre boa parte dos gestores públicos e privados, a receita do bom negócio é maximizar os lucros no menor intervalo de tempo possível. Invariavelmente, o resultado desse processo não é sustentável. Esgota-se o modelo e todos pagam a conta, inclusive as crianças, né? Como a Poli bem falou. Ou seja, todo mundo, ao privilegiar um sistema que persegue o lucro de maneira obsessiva e cega, sem preocupar-se com nada em relação ao meio ambiente, nós estamos tirando a possibilidade de um futuro melhor para as novas gerações e para as gerações que estão aqui conosco. Então é direto assim mesmo. O Trigueiro ainda nos fala que outro valor cristão, o da irmandade, quando conseguimos nos perceber como irmãos no sentido sugerido por Jesus, vai ao encontro daquilo que os ecologistas defendem
quando evocam o direito de todos a um mesmo planeta saudável e protegido. É incrível como isso ainda incomoda tanta gente. Gente, e essa última frase do Trigueiro, eu não me canso de repetir comigo mesmo, todo santo dia. É incrível como conversar sobre o meio ambiente, como conversar sobre ética da vida, conversar sobre ativismo ambiental perturba, incomoda. Pena que a Poli, psicóloga, já não está aí, porque ela poderia talvez nos explicar do ponto de vista da psicologia, né? Por que essa perturbação, essa incomodação. Só que assim, né? Para regenerar o planeta, não tem jeito. Nós precisamos de vocês, eu preciso fazer alguma coisa, todos nós aqui precisamos fazer alguma coisa, mas para dar resultado, não tem jeito, a gente vai precisar contar também com os irmãos que ainda estão na ignorância e que ainda estão na indiferença em relação à nossa mãe Gaia. Não tem jeito, todo mundo vai ter que pegar junto nesse processo de regeneração. E aí vai trabalho de persuasão, de conversa amorosa, de ação, de provocações, sabe, concretas, onde estivermos, aqui no prédio, aqui no bairro, na cidade, no país inteiro, no mundo. O Trigueiro falou em valor cristão da Irmandade. Vocês sabem quem é essa moça bonita aí da foto? Como é que está o espiritismo aí de vocês, o reconhecimento facial espírita? Quem conhece? Meimei, nossa, Meimei? Meimei. Meimei tem falas maravilhosas pelas mãos do Chico. E como o André Trigueiro falou de valor cristão da Irmandade, eu trago aqui para vocês uma fala da Meimei na obra Deus Aguarda, pelo Chico, que ela diz o seguinte: o irmão da experiência comunitária te reclama simpatia, os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção, a planta te requisita respeito, a fonte de água espera lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo, na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos, sem exceção. E se estiveres de pensamento acordado, continua Meimei, ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessita de tua colaboração e espera por ti. Eu achei muito bacana fazer essa conexão, porque o Trigueiro falou do valor cristão da Irmandade, e aí vem Meimei e deixa mais claro ainda essa questão dos irmãos da experiência comunitária. Gente, essa expressão, ela martela na minha cabeça muito, sabe? Muito, porque por onde se vai, a gente percebe, por um lado, o desprezo em relação aos irmãos da experiência comunitária, mas também, por outro lado, né? E a gente estava até conversando muito com a Natila esses dias sobre isso. Também o lado positivo. Nós caminhando por aí, vemos muita gente despertando para uma relação fraterna, solidária com estes irmãos da experiência comunitária. Ou seja, está reagindo, o planeta está reagindo, as pessoas estão reagindo. Tem o ruim? Tem, mas tem o positivo também, está acontecendo. Só que tem que ganhar intensidade, tem que ganhar velocidade, tem que ganhar força, que é o que vai acontecer gradualmente, não é? Fica à vontade para me cortar, tá bem? Ah, sim, isso aqui. Um outro exemplo muito interessante de consumo consciente. Por que você deve parar de comprar roupas novas? Eu tentei abrir esse link aqui, mas ele está quebrado. Eu vou resumir para vocês. É uma campanha de uma entidade chamada Oxfam. A Oxfam Internacional é uma confederação de 19 organizações. Olha a coisa boa que a gente falou aqui agora há pouco, né? O lado bom, tem coisa boa acontecendo por aí. É uma confederação
com mais de 3 mil parceiros pelo mundo, mais de 90 países por aí, na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e ações emergenciais. Uma dessas ações é a questão da roupa de segunda mão. A roupa de segunda mão, que aqui em Guimarães, gente, é muito interessante. Bom, aqui a gente vê os dois lados, né? Aqui onde a gente mora. O pessoal compra muita roupa nova, né? A Carol tá aí, não me deixa mentir. Compra muita. Mas, por outro lado, eles doam muita roupa. A roupa que eles compram demais, né? Chega uma hora que o guarda-roupa enche, eles precisam esvaziar, né? Então, eles doam muita roupa também. Então, tem um giro razoável de doação de roupas usadas, sabe? Roupas de segunda mão. Então, é uma característica interessante. Por um lado, a gente vê um consumo enorme, mas, por outro lado, muita doação de roupa, né? Principalmente para os imigrantes, essa turma que, enfim, tem muita gente em grande necessidade, grande carência por aqui também. De novo, André Luiz, né? Os Mensageiros. Aliás, eu vi o trailer de Os Mensageiros hoje, hein? Vocês viram que vai ser lançado em agosto? Parece que 31 de agosto. Nosso Lar, Os Mensageiros. Recomendo, tá no YouTube. Vejam o trailer lá, tá muito bonito. Então, André Luiz diz: há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra. Eu, nós, todo mundo, mais propriamente considerados filhos de Deus. Isso. Compreensão, expectação, entendimento e auxílio. Irmãos de experiência comunitária, humanos, não humanos, os recursos ambientais maravilhosos de que dispõe o planeta Terra, a biodiversidade, bom, tá aí a Gabi e a Patrícia para não deixar mentir, a biodiversidade incrível que ainda existe no planeta, ou seja, muito o que fazer, muito o que trabalhar. Assim, aqui uma outra iniciativa muito interessante, já conhecida, clássica aí pelo mundo, que é a Segunda-feira Sem Carne, pelas pessoas, pelos animais, pelo planeta, e ali um dos defensores, o grande Paul McCartney. Isso. Uma grande figura, né? Grande figura. Ele abraçou essa causa aí e ajuda muito, muito a divulgar. Deixa eu ver se eu coloco aqui a página. Aqui. Vou só fazer uma coisinha breve aqui e mostrar para vocês. Viu, Carlise? Ali tem uma foto, né, do nosso Beatle, eterno Beatle, Paul McCartney, com um cartazinho dessa campanha da Segunda-feira Sem Carne. Está aqui. Aqui está o site da Sociedade Vegetariana Brasileira, que promove essa Segunda-feira Sem Carne. Vou dar uma roladinha aqui. O site, Carlise, tem ali 3 meninas... tem 3 meninas ali representando as pessoas, né, que a gente faz isso pelas pessoas, um menino carregando um galo, olha a carinha dele, também pelos animais, e pelo planeta, 2 mãos carregando um torrão de terra e um brotinho que parece um manjericão. Muito bacana. Recomendo, tá? Eu vou colocar o site para vocês ali no grupo do WhatsApp. Recomendo que deem uma navegadinha por lá. E aí, eu vou trazer aqui para vocês, fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou trazer aqui, perguntar para vocês se vocês conhecem essa banda. Dá para ouvir? Coldplay.
Eu não estou ouvindo, mas eu reconheci o vocalista. É? Dá pra ouvir? Não. Não deu para ouvir, não. Ah, pena. Não deu para ouvir? Ah, mas é um problema da peça, né? Entre a cadeira e o teclado. Ah, tá aqui. Tá, acho que agora vai. Viu, Carlise? Estou partilhando aqui um vídeo só para dar uma introdução para uma fala que eu vou mostrar logo depois dessa banda, né, chamada Coldplay, um show ao vivo em São Paulo com a música Viva la Vida. Vamos ver se fica mais... Vai ter som, né? Eu trouxe isso porque, gente, porque e aí é importante, né? Pô, obrigado, Andréa, por você estar aí. Beijo grande. Obrigado de coração. E ela ouve o final depois. E é legal porque o vocalista dessa banda é um cara super engajado. Um cara muito, muito engajado, assim, tá muito interessante assistir ele falando determinadas... Enfim, deixa eu mostrar aqui. Melhor mostrar ele falando do que, né? Cadê? Pouquinho aí, gente. Tá aqui. Me digam se o som tá rolando, tá? Tem legenda, ele tá falando em inglês, mas tem legenda. Eu vou traduzir, tá? Eu vou falando aqui depois do que ele fala. Tá. Estão ouvindo? Não. Tem um som. Que, né? Por que isso acontece? Ah, ok. Ah, que burro, Roberto. Sem ofender os burros, né? And the fact that we are encouraged to think about where our meat comes from and how much we consume can only be a good thing. Hi, I'm Chris from Coldplay, and I just want to say on behalf of the band, happy birthday to Meat Free Monday. It's an amazing idea, and ele dizendo que o nome dele é o Chris Martin, ele é o vocalista da banda Coldplay e que é uma alegria ele estar participando dessa campanha da segunda-feira sem carne. E ele vai explicar por quê. The fact that we are encouraged to think about where our meat comes from and how much we consume. O fato de a gente ser encorajados a pensar de onde vem, né, o que nós consumimos e o quanto consumimos só pode ser algo bom. Hi, I'm Chris from Coldplay, and I just want to say on behalf of the band, happy birthday to Meat Free Monday. It's an amazing idea, and the fact that we are encouraged to think about where our meat comes from and how much we consume can only be a good thing. Hi, I'm Chris from Coldplay. Tá bom, Chris, ok, já te entendemos. Isso aí, Fábio, isso aí. A Fábio participa direto da campanha, coisa linda, Fábio. Inspirada pelo Gianecchini. Ah, é? Não sabia que ele... Eu ouvi falar desse movimento a primeira vez num post que ele fez há quase 4 anos e eu falei, olha, interessante essa ideia, gostei. Legal. Porque é o começo importante, e olha, não é pouca coisa, porque imagina, um dia todo mundo não comendo, já dá um impacto tremendo. Vamos lá, estamos chegando no final já, gente.
por ideia da Trícia, que aliás não pôde estar aqui conosco hoje, infelizmente ela está uma função de mudança lá, ela não pôde estar, mas ela deu uma ideia muito bacana lá para o nosso grupo, que é ter um calendário, né, de datas importantes para a nossa causa. Então o mês de abril é um mês interessantíssimo, é o mês da conscientização sobre maus tratos contra animais. E aí, Carlise, tem uma imagem ali de 2 girafas que passaram maus bocados, né? Eu não sei como é que conseguiram trazer essas girafas da África e deixaram elas num lugar absolutamente insalubre, teto baixo, pouco espaço, ou seja, tudo aquilo que a gente não gostaria de jeito nenhum que fosse feito conosco mesmos. Nós temos também no dia 4, passou, né? Dia 4 de abril, Dia Mundial dos Animais de Rua. Ali na imagem tem um simpático cachorro olhando para a câmera e um cartaz que está encostado num poste de rua, onde está escrito: homens de verdade não maltratam animais. Dia 19/4 foi o Dia dos Povos Indígenas. E aqui essa imagem, gente, nós estamos quase no fim, tá? Eu estou tentando não viajar muito na maionese, não deixar muito longo. Mas essa imagem é incrível. Pensem comigo, a gente fala muito de biodiversidade, a diversidade humana. Vocês já pararam para pensar na diversidade dos povos originários? Que coisa espetacular que é essa diversidade. Nessa imagem, a gente tem da esquerda para a direita, da direita para... Ih, eu não vou me lembrar a localidade de cada um deles. Não vou lembrar. Mas, enfim, nós temos representantes de povos originários de várias regiões do mundo, de várias cores, de vários matizes, de várias indumentárias diferentes. É um negócio incrível, incrível a diversidade. Nós temos no canto superior, no canto inferior direito, um negro pintado nas cores vermelha, amarela, branca, com um cocar muito bonito. Acima dele, uma senhora indígena com um chapéu roxo, também colorido, lindo. Do lado, uma criança muito bonita, parece que ela está carregando um jacaré pequenininho, parece, também pintada. Abaixo dela, uma outra criança também, toda paramentada. E à esquerda, uma Lapã, sabe? Uma indígena da região da Lapônia, no norte da Europa, ali norte da Finlândia, Suécia, Rússia. E é incrível a diversidade dos povos indígenas, e mais do que isso, e aí é uma pena, desculpa dizer, uma pena, né? É uma pena o pouco valor que a gente dá para a sabedoria que essa gente tem. Olha, muitos dos problemas do mundo hoje estariam resolvidos se a gente, primeiro, respeitasse, né, eles que sempre estiveram aqui, e os ouvisse, não é? E deixasse eles nos ajudarem com a sua sabedoria. É algo assim incrível, mas, enfim, espero que estejamos retomando essa normalidade com os povos originários, pelo menos aqui no Brasil, porque no resto do mundo a situação não é das melhores. Gente, eu lembro de uma situação, me permitam contar bem rapidinho. Indonésia, essas baterias de carros elétricos, de celulares, têm muito componente de cobre. Então, o cobre e lítio, mas assim, o cobre tem bastante. Na Indonésia descobriram uma área gigantesca com muito cobre, mas assim, uma fortuna. E óbvio, grandes indústrias, os governos estão de olho e querem, e já estão começando a explorar. Só que tem um detalhe, nessa área onde tem cobre, reside milhares de pessoas, povos originários, que nunca tiveram contato com a civilização. Nunca. Gente, eu me coloquei tentei, né? Porque eu não consegui. Tentei me colocar no lugar deles e imaginar. Estou vivendo a minha vidinha ali, tocando a minha vida, conectado com a natureza. Aí daqui a pouco, homens brancos com roupas de estranhas, máquinas derrubando árvore, abrindo buracos para mineração. Eu não consegui
chegar a uma conclusão sobre como eu me sentiria, sabe? Eu acho que talvez eu enlouqueceria, não sei, eu não consigo. E aí a Poliana poderia nos ajudar com a psicologia, né, se ela tivesse aí, mas eu não sei, seria uma dor suprema. Fala, Natila, minha querida. Eu, naturalmente, durante todo o assunto da noite, que é relevante, não é? E todos nós aqui estamos posicionados em sentimentos, não é? De realmente querer algo a fazer em torno do nosso planeta, em todos os sentidos. Então eu pude sentir que para todos nós é um desafio muito grande este momento que nós estamos passando. Desafio para os despertados, que já despertaram, e o desafio também para aqueles que ainda adormecem. Compreendem? Porque, e justamente, é só na evangelização dos nossos sentimentos, na resiliência, sem amargura, este sofrimento todo que a gente vê, que a gente assiste e também nos dói na alma, não é? Se nós não tivermos uma compreensão real, por isso que o estudo aqui é importantíssimo de tudo que tu estás nos trazendo, não é? Porque somente assim nós vamos ter a perseverança sempre. Esta sim jamais poderemos perder, né? Porque tudo na vida, em todos os percalços, em todas as mudanças da humanidade, a perseverança foi vital, né? Para aqueles destemerados, não é? Conseguissem realizar o melhor para a humanidade. E nós hoje estamos numa convivência que eu digo é muito mais consciente e amadurecida desses que se aventuram, que se doam. Vocês veem por todos os países, não é só o nosso Brasil, né? Eu sei, eu leio, eu ouço, né? Vejo documentários. Então, há um engajamento, sim, grandioso por parte da humanidade. E como tudo na vida é o passo a passo, não é isso que nós não devemos jamais perder. Tudo é um passo a passo, não é? Como nós sabemos, nada dá saltos, né? A vida em torno de nós, em todas as áreas, não é? Nos mostra isso. Na área da saúde, a medicina agora, né, numa aparelhagem extraordinária, descobertas extraordinárias e criaturas já trabalhando, né, intensamente para os excluídos, principalmente os excluídos, né? Então, meus amados, nós sempre tivemos entre nós o bem e o mal, não é verdade? Desde a hora da nossa criação. Então, nós já sabemos também que o certo e o errado faz parte da caminhada da humanidade, não é? Ninguém chega ao certo, ninguém chega à luz sem passar pelo errado e pelas trevas, né? Que é isso que vai realmente consolidar o homem, né? É sempre em direção à luz, à sua evolução, né? É a sua perfeição. Então eu vejo aqui com vocês, é isso que eu sinto, que abraçarmos sim tudo isto que está sendo, né,
distribuído na Terra, as entidades espirituais trabalhando intensamente, nos auxiliando, nos intuindo, não é? Mas que não haja em nós martírio, sofrimento demasiado por todas essas dolorosas vidas, né, vicissitudes que a gente observa ao nosso redor, porque tudo tem uma causa justa, que é Deus no comando, né, na vida de todos, os sofredores, os que já ultrapassaram essa linha, os doadores, né, os que já têm em si esta bênção maravilhosa de estar em paz com sua consciência. E esse trabalho aqui parece pequeno, mas não é, já está nos levando, sim, à nossa autoeducação, né, dos nossos sentimentos, a modificação de valores que estão sendo cada vez mais intensos. Por exemplo, não consumismo. Eu já estou há muito tempo fora disso. Então, isso já é uma bênção para nós, e acredito que vocês também. E há, claro, um esforço imenso em cada um de nós, né? Para nos melhorar também nessas condições, não é? Porque ainda estamos na Terra, somos encarnados, né? Estamos, além de todas essas situações, nós temos ainda essas energias negativas, mas nós já estamos também sabendo lidar com elas, através da prece, da meditação, da reflexão, do estudo de tudo que gera no mundo conhecimento, né, que vai nos libertar. Tá, meus amados irmãos queridos, que eu me sinto muito feliz de estar com vocês, aprendendo, não é? E eu coloquei agora aquilo que me vem, me perdoa se eu fui extensa, não é? Mas eu sinto que eu precisava também conversar com você sobre isso, que é o meu aprendizado também. Tem nada que pedir perdão, não, a gente precisa te ouvir. Simples assim. Cada um de vocês traz um presente que a gente desembrulha com muito carinho, né? E que nos ajuda, né, nessa caminhada. Eu estou tentando, viu? Tô longe ainda de aprender a ter essa questão do não martírio, enfim. Mas a gente vai aprendendo, né? Vamos devagarinho. Claro. Eu estou no gerúndio. Mas vamos ajudando. Esse martírio que eu me refiro, puxa vida, se nós conhecemos as leis divinas, que tudo está no controle dele, que tudo está plenamente certo nessas condições divinas, como é então que eu vou me atirar ao desespero, ao sofrimento, quando esse Pai amado sabe o porquê de tudo que está acontecendo? É nesse sentido que eu falo. E eu acredito que Deus não quer martírio em nós. Ele quer atitude, quer trabalho espontâneo, quer amor, quer alegria. Porque nós também não podemos adoecer devido a essas situações que não nos pertence, assim, consertar definitivamente, mudar. Nós não vamos mudar. Agora, claro, mudar sim, paulatinamente, não é? Dentro dessas nossas condições, mas sem essa dor de perder o sono por causa disso ou por causa daquilo que está ocorrendo na humanidade. E uma coisa, se essa moça Carol é a tua esposa? A Carol? Sim. A Carolina, ela é muito linda, eu fico muito feliz de conhecer aqui, minha amada, a tua foto, a tua pessoa. Um casal lindo, vocês dois. Eu que agradeço. Tá? Eu que agradeço te ouvir. O Roberto já é meu filho, mas tu sabe, do coração, né? Então são dois agora, é o casal. Muito obrigada. Felicidades. Comentário lindo da Natila, amei. Comentário lindo, assim.
Muito lindo. Maravilhoso. Obrigada. Eu considero assim que tem certos irmãos que, quando falam com a gente, nos mandam um presente, né? É um presente a fala, então a gente desata o laço, aproveita aquele presente, curte aquele presente. E a Natina é sempre muito lúcida no que ela fala. Impressionante. Obrigada, Mar. É muito bom, é muito bom. É um presente para todos nós ter a Natila conosco, ter todos vocês. A Natila que agora se junta ao time das 3 pessoas únicas que me acham bonito, né? Minha mãe, a Carol e agora tem a Natila. Fechou, são 3. No sentido do papo, porque nesse trabalho aí tu tens aí braços fortes te auxiliando também, né? A Trícia, não sei mais quem, as queridas todas, eu considero as irmãs queridas, porque fique bem claro, todas estão juntas no meu coração, e eu me sinto feliz, que a idade, a vovó sou eu sou com 83 anos, não é? Então, não tem mais que... É tudo para mim estar nesse time que eu agradeço a Deus de poder aprender junto com vocês. Obrigado, amiga. Tá. O coração é grande, né? Cabe bastante. E aí, gente, já quase chegando no finalzinho. Dia 22 foi o Dia da Terra. Dia 28, sexta-feira, é o dia da Caatinga, também é um bioma super importante, né, do Brasil. É. E a última quarta de abril é o Dia Internacional do Cão Guia. Querido, amado também. Eu acho que o espírito de um cão guia, ele está a um passo de entrar no reino nominal, sabe? Eu tenho essa noção, porque que animal incrível que é, né? Ele está ali, ele serve, ele é gentil, impressionante. Roberto, me dá licença, você rapidinha mesmo. Sim, por favor. Claro, muitos anos atrás isso, né? Eu trabalhando na desobsessão, e quem nos dirigia era o irmão Jason de Camargo, que vocês já conhecem. Né? Mas ele é escritor, né? Ele tem livros. Sim. Ele está afastado agora por ele estar com mal de Parkinson, sabe? É por isso que não se vê falar no Jason de Camargo, mas é uma criatura maravilhosa. Então, nós somos irmãos também desde guri, nossos pais, tudo, Jason, Saturno. E nesse trabalho, foi feito um trabalho para um senhor já desencarnado de uma certa idade. E durante o trabalho, na percepção, ali na vidência, eu vi um cão, mais ou menos como esse que aparece aí, ele era pastor alemão, era diferente. E aquele cão, sabe, desesperado, latia, e batia assim, puxava na porta e latia, eu tive aquela visão. E quando terminamos todo o trabalho, depois tinha outras coisas mais, né, que outros viram, eu contei para o Jason. O Jason achei tão interessante, eu vou te falar. Senão, Natila, tudo que acontece, devemos sim falar, né, para a gente depois ver como é que fica. Bom, fomos entregar o trabalho, né, como era na psicografia, vinha a minha psicografia, então eu sempre entregava para a pessoa, por causa da letra, né? Aí era um rapaz e uma senhora. E aí eu li o resumo de tudo, e eu disse, escuta, havia na casa desse senhor algum cão, um animal, assim, um cachorro, essas coisas que... Aí o rapaz mais jovem, cão, eu não me lembro, não tinha, não me lembro disso. Aí a senhora que estava com ele disse, mas como tu não te lembra? Tu te lembra do pastor alemão, aquele assim que o tio tinha anos com ele, morando com ele? Sim, pois eu vi esse animal, né, chorando e latindo desesperadamente, como dizer, pedindo socorro. Pro velhinho, pois tu sabes que a desconfiança deles
era que o cão tinha, assim, agredido e morto o velho. E ali ficou, tu vê, nós não sabíamos de nada no trabalho mediúnico. E ali ficou, então, eles achavam, claro, que fizeram autópsia, lá sei eu, né? Mas eles achavam. Então, ali foi comprovado realmente que o animal, desesperado do plano já espiritual, do animalzinho, né? Chorando, gritando, latindo, pedindo socorro e fazia o gesto para levar a pessoa, sabe? Que a gente não sabia quem era, né? Então, realmente, os nossos irmãos animaizinhos estão no mundo espiritual, sim, atuando também. Já tivemos outras coisas, outras leituras que eu tenho tido agora, né? Que a gente não sabia, né? Eles sobrevivem, sim, porque é a evolução, né? Depois o animal passa para o hominal, a gente sabe disso, né? O mineral, o vegetal, o animal, depois o hominal. Claro que é a parte psíquica que vai sendo trabalhada, né, em cada, né, até o psiquismo se tornar, passar para o homem, né? Então, isso eu queria falar que aconteceu conosco no nosso trabalho. Tá? Linda história, Natília. E tem gente que, né, ainda acha que os animais não têm uma alma, né? Não tem um espírito. Não, tem sim, eu li já ultimamente, tem sim, ele tem já um psíquico, ele tem a parte, já tem o psíquico dele já na sua evolução. Então, tá, era isso aí. Incrível. Obrigada. Obrigado por trazer essa história. Traga outra sempre, tá? Sempre que tiver, porque isso ilustra. É lindo porque ilustra, né? E depois, tu viu, e o Jason de Camargo, ele com vasto conhecimento, né? E ele ainda, depois de tudo que aconteceu, esse acontecimento, ele disse, por isso que eu digo para vocês, ele disse, vocês têm que contar tudo, relatar tudo, que às vezes a gente acha uma coisa sem importância, que não vale a pena, e tem sim. E nesse caso, aí o que aconteceu? Foi a comprovação também para essa senhora, esse rapaz, está me compreendendo? Que o senhor estava muito bem espiritualmente, compreendeu? Então, e o cachorro ali, poxa, mas vem cá, então, realmente o trabalho aqui existe, né? Existe, porque até o cachorro apareceu na cena, né? Está entendendo, né? Como é que foi, né? A comprovação do lado de lá. Foi muito bom aquele dia. Tá legal. Tá? Obrigado por trazer, Natília, essa história. Essa imagem que tem aqui do Dia Internacional do Cão Guia, justamente é um cão guia, é um labrador, eu acho, que está ali em posição de serviço, né, de serviço amoroso. Último sábado de abril, o Dia Mundial da Medicina Veterinária. Aí essa data é uma faca de dois gumes, não é? Porque existem os médicos veterinários idealistas e existem aqueles que, por força das circunstâncias, acabam servindo, como na foto que aparece, uma médica veterinária atendendo as nossas irmãs vaquinhas ali no que é uma fazenda, não é? Então é um ponto para uma reflexão muito grande, porque a medicina veterinária, por um lado, pode ser super fraterna, pode ser idealista, e por outro lado pode ser apenas um instrumento que serve ao sistema, né, ao sistema da agropecuária, que a gente sabe como termina. Tirar a vida, né? E aí, gente, eu tinha falado de Caibar Schutel, já terminando, tá? Na obra Gênese da Alma, tem até uma fotinho, Carlice, do Caibar Schutel, jovem ali, com um senhor bigode no cavanhaque. Ele diz o seguinte: senhores e matronas, moços, moças e crianças, os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, e não anjos diabólicos e maléficos, a cercá-los de tormentos, a infringir-lhes sofrimentos. Sede benevolentes para com seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Que coisa linda. Lindo. Caibar Schutel, recomendo, tá? A Gênese da Alma, uma grande obra, muito boa. E Caibar Schutel, que foi um dos políticos, né?
um espírita político, prefeito de Matão, realmente fez um trabalho fantástico. Minhas amigas, estamos então encerrando, né, o nosso estudo de hoje, nosso encontro de hoje, de partilhas. Foi lindo receber tanta coisa de vocês, tantas partilhas. E, assim, naquilo que eventualmente eu tenha escorregado, por favor, me avisem, tá? Para que o Roberto não continue escorregando. Sejam críticas, né? Por favor. Tá bem? Não, nada. Tudo certo. Obrigado, tá, gente? A Patrícia levantou a mão. Fala, Patrícia, minha querida. Levantei. Não, era só em relação a essa... Estou tentando tirar a mão. Só em relação a essas datas que foram levantadas aí, eu acho que a ideia da Trícia era que a gente pudesse utilizar isso também nas redes sociais, né, e divulgando o Amave. Eu não sei se vocês já começaram a pensar em como fazer isso. Sim. A Trícia já criou as redes e agora, na sequência, nos próximos dias, a gente vai conversar lá no grupo para fazer uma programação de postagens. E vamos postar, sim, essas datas aí. Bem lembrado, Patrícia. É isso aí, essa é a ideia. E aí nós vamos para as redes, viu, gente? Aí vou pedir a ajuda de vocês, tá? Para seguirem, compartilharem, convidarem os seus amigos para curtirem a página, para se inscreverem no canal do YouTube. Eu estou terminando de subir os vídeos para lá, do nosso conteúdo do Tempo do Amigo Germano. Tem muito conteúdo, é incrível. Tem muito podcast, tem muita coisa. Então, organizar tudo isso está demorando um bocadinho. Mas vamos chegar lá, devagar, sem pressa e sem pausa, né? Vamos chegar lá. Fala, Patrícia. Só para saber se você já conseguiu baixar todo esse material do Amigo Germano, porque já baixou. Eu vou avisar a diretoria se o que eles quiserem fazer com esse material lá, né, dentro do Amigo Germano, eles podem já fazer. Sim. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado pela presença, pelo tempo de vocês na nossa causa, de coração. Sintam-se abraçadas carinhosamente. Obrigado por estarem aí, obrigado por apoiarem, né, esse trabalho. E vamos juntos. Em maio a gente se vê de novo. Tá bem? Fiquem com Deus. Se quiserem dar uma última palavrinha, fiquem à vontade, abram a câmera aí, dê o seu toque. Obrigado, Carlise. Poxa, estava com saudade de vocês. Eu que agradeço, estava tudo ótimo, conteúdo maravilhoso. Só gratidão. Tá linda, hein? Esse cabelinho. A Patrícia tá toda fashion ali, hein? Tá ótimo. Que elegância, hein? Muito bem. Gente, beijos grandes. Cuidem. Tchau, gente. Boa noite.